bendito e eterno Deus, Deus de poder e de maravilha. Nesta hora, Senhor, maravilhosamente, que estamos reunidos na casa do Senhor para ouvir a sua voz, o Senhor falando conosco nesta noite. Use este vaso, Senhor. Use o seu servo, Senhor, como o Senhor tem usado, nas suas mãos poderosas. Usa ele, meu Pai, trazendo uma palavra para nós de avivamento, despertamento, cura divina e batismo com o Espírito Santo. Toma ele nos seus braços nesta noite. Faça dele uma brasa viva aqui neste lugar. É o que eu lhe peço e agradeço, meu Deus, no nome de Jesus, porque Jesus vive, Jesus reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Mas clamando ao Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na porta e o leão vai dormir. Glória a Deus. Antes de ler o versículo primeiro, que é o texto que nós lemos, eu quero externar a minha alegria e gratidão a Deus pela oportunidade de estar reunido com os irmãos, adorando e bendizendo o seu santo nome. Deus abençoe o dirigente local, o evangelista Milton, sua esposa, sua família. Deus abençoe meu amigo Neto Noel, sua família. Deus abençoe a igreja aqui presente, os obreiros. Eu aproveito para trazer um abraço e a saudação do nosso pastor presidente ali da Assembleia de Deus de Picos e também da nossa convenção no Piauí, pastor Nesaliel Ferreira de Assunção. E trago também um abraço e a saudação da Assembleia de Deus em Picos, no bairro Ipueiras, que é a congregação que está sob os nossos cuidados. Se a igreja recebe esses abraços, digam amém. Amém. Quem achou Lucas capítulo 11, versículo 1, dá um glória a Deus bem bonito para Jesus. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava orando em um certo lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Diga comigo: Senhor, ensina-nos a orar. Podeis assentar dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Diante dos nossos olhos está uma passagem bíblica registrada em um dos evangelhos, e vale ressaltar que são 4 os evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João.
cada um deles escrito com um propósito específico para alcançar um público-alvo. Por exemplo, o Evangelho de Mateus ele foi escrito visando alcançar os judeus e tem como propósito revelar Cristo como Rei perfeito. O Evangelho de Marcos ele tem como objetivo alcançar o público romano com o intuito de revelar Jesus como servo perfeito. Servo não no sentido de ser menor que os demais, mas no sentido de estar pronto para servir, estar pronto para ajudar, estar pronto para erguer a mão e levantar o necessitado. O Evangelho de João ele é um pouco diferente porque ele não tem um público-alvo específico, mas ele tem um propósito. E o propósito do Evangelho de João é revelar Cristo como Deus perfeito. Prova disso é que em seu Evangelho João começa escrevendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas dando uma maior ênfase ao Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos observar primeiro que ele é um evangelho peculiar, pelo fato de ser um dos textos mais descritivos acerca da vida e do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Lucas, por ser pesquisador, historiador e médico, ele conseguiu revelar com uma riqueza de detalhes indescritível a passagem de Jesus enquanto viveu entre os homens na terra. Lucas tem como propósito alcançar o público grego, e o seu objetivo e o intuito é revelar Cristo como homem perfeito, aquele que em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou, aquele que venceu a cruz, venceu o sepulcro, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina para sempre. Mas o que eu acho mais interessante, irmãos, é que quando nós lemos, estudamos e meditamos nos textos do Evangelho de Lucas, nós vamos observar que o ministério de Cristo aqui na terra foi marcado pela glória de Deus. Por onde Jesus passava, algo sobrenatural acontecia. Por onde Jesus passava, os enfermos eram curados. Onde Jesus chegava, cegos voltavam a ver, mudos voltavam a falar, paralíticos voltavam a andar e até mortos voltaram a ter vida. Por onde Jesus passava, até os espíritos malignos se submetiam à sua majestade e à sua autoridade. Por onde Jesus passava, o natural saía de cena e o sobrenatural prevalecia, manifestando a glória de Deus. A questão aqui é que quando nós observamos e enfatizamos o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que o ministério de Cristo aqui na terra não foi marcado somente por milagres. Nós vamos perceber que o ministério de Cristo aqui na terra não foi marcado apenas pela pregação das Sagradas Escrituras, e vale ressaltar que Jesus pregava de uma maneira tão extraordinária, que em João capítulo 7 está registrado que alguns soldados a mando do Sinédrio foram prender Jesus, mas quando ouviram Jesus pregando em Jerusalém, ficaram tão maravilhados com a forma que ele pregava que não conseguiram o prender. E quando eles retornam da sua missão, se apresentam diante dos fariseus, os religiosos perguntam: cadê ele? Por que vocês não o trouxeram? E a resposta foi: nós não conseguimos, porque ele pregou de uma maneira sobrenatural. Ele falava e a gente sentia algo diferente. Ele pregava e ele pregava não como os religiosos, mas como alguém que tinha autoridade do céu para ministrar a poderosa palavra de Deus. Mas o que precisamos entender é que o ministério de Cristo aqui na terra não foi marcado apenas pela pregação do Evangelho. O ministério de Cristo aqui na terra não foi marcado apenas por cura, por pregação ou por libertação. Mas ao olharmos o Evangelho de Lucas, nós percebemos que além das curas, além da pregação, além das libertações, o ministério de Cristo aqui na terra foi marcado principalmente por uma vida de constante oração. Jesus foi o homem que mais ensinou os discípulos acerca da oração. Lucas capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que antes dele escolher os 12 que iam o acompanhar, ele subiu ao monte com o propósito de passar a noite toda em oração
a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 18, a Bíblia diz que antes de Jesus perguntar aos discípulos: quem dizem que sou aí, por aí afora? A Bíblia diz que ele estava orando. Lucas capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe ao monte com o propósito de orar. Lucas capítulo 11, que é o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus estava orando. Em todo o tempo Jesus orava. Apesar de estar constantemente diante das grandes multidões, ele nunca abriu mão de um momento no particular com Deus através da oração. A Bíblia diz que na cruz Jesus orou. No Getsêmani, no ápice da sua angústia, suando gotas de sangue, Jesus orou. Oh glória! Em João capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus intercedeu pela sua igreja. Quando ele subiu ao céu e atualmente está à direita de Deus Pai, mas a Bíblia diz que ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Até hoje Jesus está orando, até hoje Jesus está intercedendo. A questão que nós precisamos entender nesta noite é: se Jesus, que é Jesus, se Jesus, que é o Filho de Deus, se Jesus, que é o próprio Deus, orava, quanto mais eu, quanto mais você, quanto mais nós precisamos compreender a importância de uma vida de constante oração. O Senhor marcou um encontro nessa noite conosco, para nos lembrar que a oração é fundamental e essencial para que nós continuemos de pé. A igreja precisa orar. Precisamos voltar a orar. Eu também sou dirigente de congregação pela graça e misericórdia de Jesus. E pela graça de Deus também nasci no Evangelho, cresci na igreja. Mas aprendi com minha avó que filho de crente não é neto de Deus. Então eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Numa escola bíblica dominical que minha avó ministrou a aula sobre a cruz de Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sou novo, eu só tenho 26 anos, mas os meus 26 anos foram dentro da igreja. Eu ainda cheguei a pegar um tempo em que, antes do pastor iniciar o culto, os irmãos chegavam no templo e não ficavam sentados conversando, não, chegavam, dobravam o joelho e orava. Era obrigado o pastor tocar um sininho aqui para o povo entender que era hora de parar de orar e levantar para dar continuidade ao culto. Irmão, eu ainda lembro de um tempo que antes da aula da escola bíblica dominical tirava-se 45 minutos de oração para que as aulas fossem ministradas debaixo da unção do Espírito Santo. Resultado: eu sou prova viva. Eu aceitei Jesus numa EBD, e em EBD eu já vi Jesus batizando com o Espírito Santo e crente falando em língua estranha. Oh meu irmão, eu ainda lembro, irmão, que a oração era prioridade em nossas igrejas. Eu ainda lembro que a oração era a prioridade de cada crente. Antes de almoçar tinha oração, antes de levantar para trabalhar tinha oração, antes de deitar para descansar tinha oração. Era todo o tempo orando, era todo o tempo intercedendo, era todo o tempo clamando, através de uma vida de constante oração. E é isso que Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, tem como prioridade nos ensinar: a importância e a necessidade de uma vida de constante oração. O diabo, inimigo das nossas almas, ele sabe o poder que a oração tem. Ele conhece o versículo de Tiago 5,16, que está escrito: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele sabe que um crente de joelhos e coração quebrantado move a mão de Deus. Ele sabe. E é por isso que ele tem se utilizado de estratégias e criado situações, distrações, para nos afastar cada vez mais de uma vida de oração. Há um tempo atrás eu assisti uma entrevista com o humorista piauiense Whindersson Nunes.
E eu lembro que o entrevistador perguntou para ele: para você, qual é o bem mais valioso que nós temos aqui na terra? Eu achei a resposta dele incrível, porque ele respondeu: o bem mais valioso que podemos ter não é dinheiro, não é casa, não é carro. O bem mais valioso que podemos ter chama-se tempo. A pergunta que não quer calar é: em que você tem investido o seu tempo? Está perdendo tempo só com as distrações da terra? Ou ainda tem tempo para se dobrar diante do Deus do céu? Está perdendo tempo com as preocupações que tiram a paz da tua alma? Ou ainda tem tempo para chorar aos pés de Jesus através da oração? Precisamos voltar a orar. A oração é o único caminho, é a única forma de comunicação da terra com o céu e do céu com a terra. É através da oração que o milagre acontece na nossa vida. É através da oração que Deus abre porta até onde não tem parede. É através da oração que milagres acontecem e o sobrenatural de Deus se revela na vida do crente. É através da oração que Deus derrama cura sobre a vida daqueles que a medicina já desenganou. É através da oração que até o impossível Deus realiza. Precisamos voltar a orar, porque é através da oração que o crente tem intimidade com Deus. É através da oração que o crente é cheio do Espírito Santo. É através da oração que o crente consegue contemplar pelos olhos da fé o céu pelo lado de dentro. Sabe por quê, irmão? Porque quanto mais oração, menos pecado. Quanto mais oração, menos fofoca. Quanto mais oração, menos frieza. Quanto mais oração, menos calúnia. Quanto mais oração, menos inveja. Quanto mais oração, menos mentira. Quanto mais oração, menos lascívia. Quanto mais oração, menos idolatria. Quanto mais oração, menos prostituição. Quanto mais oração, menos adultério. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais unção. Quanto mais oração, mais glória de Deus sobre a igreja. Quanto mais oração, mais o Espírito Santo tem liberdade de se mover no meio do seu povo. Quanto mais oração, mais salvação. Quanto mais oração, mais libertação. Quanto mais oração, mais língua estranha. Quanto mais oração, mais profecia. Quanto mais oração, mais o fogo se acende sobre o altar. Quanto mais oração, mais batismos com o Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo o recado do Espírito Santo para nós, mas ouça a voz de Deus bradando nesse lugar a dizer: é tempo de voltar ao altar da oração. É tempo de orar, obreiros, é tempo de orar, irmãos, é tempo de orar, jovens, crianças, igreja, ore, ore. Se a porta abriu, ore. Mas se ainda está fechada, ore. Se está na doença, ore. Se Jesus curou, continue orando. Se deu certo, ore. Mas se está dando errado, ore. Se Jesus já salvou a tua família, ore. Mas se ainda tem alguém precisando ser alcançado pela graça, continue orando. Não desista de orar. Não desista de orar. Não desista de orar. Eu já estou sentindo graça descendo aqui nesse ambiente.